uma experiência interessante, né? A Marília, a mãe de Gutúzio, na verdade, ela nos dá uma aula aqui sobre como devemos nos proceder, né? Ela, apesar dele ser um ser, né, ser uma pessoa que busca trabalhar o bem, busca estar participando de uma equipe que vai trabalhar no bem, ajudando ao próximo, mas ele tem as suas questões para ser resolvidas. E ela abre, né, essas questões assim para todos que estão presentes. Aí, quando eu estava lendo, eu estava pensando assim, poxa, abriu, né, a vida da pessoa, né, para todos que estão presentes. Mas assim, como uma forma, né, de não só de elevar a situação dele através dos ensinamentos, ela também dá uma aula para todos que estão, porque todos estão nessa situação. Todos nós estamos nessa situação. Por mais que busquemos tentar, com sentimento de caridade, de vontade de ajuda, mas precisamos de ajuda. Então, é muito claro isso que ela diz, fala assim, olha, você não... Como você tem condições de ajudar se não se ajuda? Como você tem condição de se ajudar se você, muitas vezes, você está dando um conselho para alguém sobre algo que dentro de você ainda não está resolvido? Como fica isso? Você aconselhar uma pessoa a perdoar, é o caso dele, ajudar a trabalhar o perdão, mas ele tem várias questões íntimas que não consegue ainda perdoar. Aí ela fala sobre a proposta do Mestre Jesus, né? Que ele não, os ensinamentos, através dos ensinamentos, que ele não força a barra das pessoas, ele solicita. E é interessante isso, né? Porque não há agressão na proposta de aprender, né? De vivenciar a autotransformação. Não há agressão do ser. Muitas vezes a gente espera que algo caia do céu para a gente se transformar. Que alguma coisa que tenha um dia específico que vai acontecer no dia 1º de janeiro do ano que vem. E a gente cria assim umas expectativas como se isso fosse, essa data ia nos transformar da água para o vinho. Mas na verdade essa data é mais uma data na nossa vida. Não tem essa questão. A transformação, ela deve ser diária. Ela deve ser diária. Porque não há agressão para a transformação. Jesus não impõe, ele solicita. Ele é o caminho, ele mostra o caminho, é a referência. Então, como referência, todos os nossos debates aqui falam desse caminho, dessas referências. Como referência, nós sabemos, compreendemos, mas o conhecer e o ser e o praticar, há um abismo muito grande a ser superado. E a paciência divina, as leis divinas agindo sobre nós, elas nos permitem isso. Então, essa palestra aqui da mãe de Gutúzio, na verdade, é Jesus retornando para falar a ele isso, em outras palavras, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o outro, com a lei de sociedade, não interfere na nossa vida, mas interfere o tempo todo. O tempo todo. E a providência divina, ela está no outro. Ela está no outro. Quando a gente
quando a gente olha uma mensagem que o outro nos traz através de uma conversa, de um diálogo, mesmo que seja algo que nós não iríamos gostar de ouvir, mas aquele diálogo ali é uma providência divina que está sendo para a nossa transformação. Aquele diálogo ali, ele veio de uma intuição dentro de uma programação maior espiritual para acordarmos na vida. E muitas vezes a gente pega esse tesouro em terra. Porque o meu eu cristalizado, que ela fala aí, o meu eu cristalizado, meu orgulho, ele é mais forte. Em vez de aceitar, de compreender, e falar assim, poxa, efetivamente, se isso está vindo, eu tenho que refletir sobre isso. Não, se você rechaça. Então, a lei de sociedade que nós estamos inseridos, ela existe para isso, para vivermos e aprendermos um com o outro. A reencarnação, que é o tema dessa segunda parte aqui, né? sobre uma questão que Kardec pergunta aos espíritos, qual é a finalidade e o objetivo da reencarnação. E é uma resposta, essa resposta, ela efetivamente vale um seminário, né? Não por ser grande, mas por ser profunda. Né? Ele diz, pode ser uma missão, né? Pode ser uma provação, mas, efetivamente, estamos na reencarnação, estou usando as minhas palavras, obviamente, estamos contribuindo para a obra do Pai. E o que é isso? Por exemplo, missão, resgate, provação, tudo isso já sabemos que a reencarnação é. Mas lá no final ele fala assim, e quem reencarna para contribuir para a obra maior do Pai. Olha que interessante isso, né? Poxa, eu estou contribuindo para a obra maior do Pai? Aí é que está essa pergunta, eu estou contribuindo? Eu vim para isso, porque ninguém encarna para fazer o mal, ninguém reencarna para fazer o mal. E eu efetivamente estou contribuindo para isso. Olha a grandeza da espiritualidade, né? Quem leu, obviamente, nós lemos, né? Nós estudamos o capítulo dos Missionários da Luz, da reencarnação de Sigismundo, a gente viu um trabalho espiritual muito interessante para que aquele espírito ele possa reencarnar com menos ódio, com menos sentimentos instintivos, primitivos, do que tinha. E aqui acontece a mesma coisa. Essa aproximação da esposa, a ex-esposa com ele, que não vai vir por ela, mas vai vir pela filha, que ele vem como neto, tudo isso não é assim, não, de uma hora para outra vamos. Há uma preparação para que os desafetos, os desamores, o ódio, a raiva, ele não permeia a relação desde da fecundação. Porque os sentimentos, nós esquecemos os fatos, mas os sentimentos nós vamos lembrando sempre. Então, o sentimento do espírito que vem, ele está vivo. Então, imagine o sentimento desse espírito que está chegando, com o sentimento do pai, sem necessariamente ter nascido ainda está na barriga. Essa relação fluídica, ela é sempre. Inclusive, antes da própria fecundação, o espírito ele já rodeia aquele processo daquela família, então já há uma vibração ali. Lembramos da passagem de Sigismundo. Então, isso aí, se não for amenizado, essas relações em sonos, antes da reencarnação, como está sendo feito aqui, se a gente vê tantas brigas em família, como seria se a espiritualidade não fizesse esse trabalho prévio, né, para amenizar esses sentimentos? Então, olha como é formidável a reencarnação, essa relação dos espíritos que vêm para
ser recebidos por entes que são odiados, né? Então, quando esse espírito aceita, no caso Gotuso, pelo processo evolutivo dele, que ele vem trabalhando, é fácil para ele aceitar. É fácil. Mas quantos não têm essa facilidade? Não aceita. Mas não por isso vai deixar de vir para reajustar isso. Então, é muito bonito a relação. Aí, ela fala sobre as relações, os papéis que nós vamos ter na família. Né? Olha que interessante. A relação de filho para com avô. Ou seja, são papéis sociais que contribuem para o processo do resgate e do reajuste do ser. Porque nós temos uma ética social, nós temos moral social. Então imagine um avô olhando para o neto com ódio do neto. Toda a sociedade, toda a família vai achar estranho isso. Então, o que a lei da sociedade nos traz? É um freio para determinados sentimentos que, porventura, poderíamos revelar facilmente. Mas aí fala assim, poxa, como é que eu vou? Não vou com a cara desse neto meu. Esse menino é muito chato. Mas como é que eu vou revelar isso? Junto da minha filha, junto do meu genro, junto do irmão dele que eu gosto mais. Como é que eu vou revelar? Ou seja, a sociedade ela está de olho ali, né? Fazendo com que aquela pessoa ela segure os seus instintos mais primitivos. Então, olha como é interessante, né? O trabalho da espiritualidade para esse resgate, para que as coisas fluam de uma forma melhor, através da emancipação, né, dos espíritos, através do sonho, antes da reencarnar, para fazer o ajuste, e quando chega na reencarnação, é lançado em um sistema social propício para que ajude o indivíduo a passar por essas questões. Porque a gente podia perguntar, por que eu nasci numa sociedade, né, essa que nós estamos, por que não em outra? Olha, aí é uma questão que podíamos debater também. Olha que cada espírito ele está numa sociedade mais compatível com o processo evolutivo dele, que vai trazer para ele as ferramentas necessárias para ele se ajustar. Como há uma preparação, uma organização metódica de uma reencarnação que a gente nem imagina um processo desse. Assim, porque eu não, foi por acaso, eu nasci no Brasil, naquela época, naquele momento, não, tem todo um processo, até o pensamento que está gerando naquele processo, naquele país, naquela época, aquele momento vai ser propício para você. Como? Só descobrindo. Conheça-te a ti mesmo, né? Então, quanto mais eu me conhecer, mais eu vou percebendo. Qual é o motivo e para que eu estou nesse momento, nessa família, nessa situação, né? Com tudo isso. Na verdade, não precisa fazer regressão. A regressão não há necessidade. Se nós nos conhecermos, procurássemos todas essas questões, analisar todas essas questões. E aí você, na verdade, você ia ver o seu passado no presente. Muito claro, muito claro. Então, na verdade, a vida, né, quando a gente lê um negócio desse assim, a gente fala assim, nossa, quanta coisa maravilhosa que a gente passa assim despercebido. Passa despercebido. Mas tudo tem seu momento, né? Como foi falado no início. Jesus não agride, né? As leis não agridem, as leis esperam. Dá oportunidades, né? As oportunidades, elas existem. Agora, se eu enxergo as oportunidades, eu consigo dar um salto melhor do que quem não enxerga. Então, aqui é uma lição maravilhosa, né, que demonstra aqui, pelo menos nesse momento, como espírito ainda, Gotuso tende a ter um sucesso na reencarnação. Só que o pensamento do espírito é diferente do pensamento na matéria. Está lá também no Livro dos Espíritos. No mundo espiritual,
nós temos um pensamento, um sentimento mais dilatado das coisas. Quando nós caímos, quando nós entramos, né, na matéria, as necessidades, a pressão da matéria é muito forte por ser. Então, o que era mais ou menos no plano espiritual, provavelmente é menos na matéria. O que é realmente conquistado no plano espiritual, provavelmente você não perde essa conquista na reencarnação. Mas o vacilo que tinha, por exemplo, o Gotuso, com toda essa morosidade, dizendo que vai tentar reajustar, ele pode não reajustar. Ele pode. Ele tem o livre-arbítrio dele. Mas, de qualquer forma, com certeza, né, nós nunca estamos pior do que nós entramos na carne. Sempre, processo evolutivo, sempre acredito que nós sempre estamos evoluindo. Eu acho que a estagnação realmente é muito... Até porque até com erro nós aprendemos. Não, mas a pessoa errou a vida toda, mas o erro ensina e muito. Primeiro que há toda essa programação, mas eu trago para os dias de hoje, para a nossa reflexão. Quantas são as famílias, que eu vejo inclusive os casais que têm filhos, crianças pequenos, e cada vez mais tendo essa oportunidade de reconciliação, de trabalhar a afetividade, mas, no entanto, pelo contrário, dá condições materiais para os filhos, mas não dá uma condição afetiva, que é, no caso, isso que propõe a reencarnação, que é o perdão, é o afeto, né? É a amorosidade, o companheirismo. E, no entanto, eu vejo muitos pais ausentes e suprindo essa ausência através de bens materiais. Chega em casa do trabalho, cansado, é mais fácil dar um iPad para o menino, vá brincar, porque eu agora quero fazer minhas coisas, do que dar aquela atenção de conviver e aproveitar essa oportunidade. Então, eu trago para o momento essa reflexão e também chamo a atenção que não é a primeira obra que a gente vê, a importância da emancipação da alma. Uma das coisas que eu tratei semana passada, eu conversei até com o Flávio, que eu não pude expor aqui, que foi a respeito da comunicação de Luciana. Luciana agiu, ou seja, um espírito desencarnado, né, agiu como uma médium psicofônica, inclusive com momentos de transfiguração, ou seja, mostrando-se com feições daquela pessoa que está dando comunicação, daquele espírito comunicante. E aí eu pensei, poxa, há necessidade de um plano mais evoluído utilizar um intermediário para dar uma comunicação. A gente vê isso aqui, muitos ainda questionam, né, quem não é do espiritismo ainda não tem o conhecimento desse fenômeno, mas nós que temos, a gente sabe a necessidade da comunicação, né, da interferência do médium para poder passar para nós o que está sendo comunicado pelo espírito desencarnado. Mas a nível de plano espiritual, ou seja, mundo espiritual, ter essa necessidade, tendo que a comunicação é pensamento a pensamento, né? Mente a mente do espírito, precisar de um intermediário. Isso me chamou a atenção e também me remeteu à obra Nosso Lar, em que o próprio André, quando vai trabalhar nas câmaras retificadoras, no primeiro dia, fica tão cansado que aí vai descansar num quarto. E ele tem tipo um cochilo, né? Ele acaba dormindo um pouco, descansando, e o espírito dele se emancipa. Ou seja, há um desdobramento do próprio espírito. Lembrando que o espírito desencarnado, ele mantém seu perispírito. Então, quando a gente vai examinar, na verdade, que nós somos espírito, não só perispírito e agora encarnados com o corpo orgânico, temos que lembrar os outros corpos, né? Que entre o espírito nós temos o corpo mental, depois o perispírito, aqui no caso o duplo etérico e o corpo biológico, quando estamos encarnados. Então temos o corpo mental. Aí eu fiquei pensando, como há camadas, eu acredito que a gente tenha, cada vez mais a gente vai se depurando, o perispírito vai ficando
com uma composição mais sutil, mas a gente continua tendo os nossos desdobramentos. Continuamos com... É como se nossa capacidade hoje ficasse cada vez mais apurada também. Os nossos desdobramentos, as nossas ligações. Até que um dia o espírito chegue a um grau de pureza que não precise mais, né, ter esse tipo de intermediação. O que eu acho até difícil. Quando a gente observa que um plano superior, para conseguir comunicar-se com o inferior, precisar de um intermediário, quer dizer que quanto mais a gente se sutilizar, um dia que a gente tiver mais evoluído possível, a gente vai continuar precisando de intermediários para falar com os planos que ainda estão mais atrasados, né? É uma coisa que eu chamo a atenção. E sempre que eu trago esse tema da emancipação da alma, que eu acho importantíssimo, eu até já abordei muitas vezes, eu não sei se aqui com vocês, mas a importância até de eu suprir determinados vícios na minha vida, eu me utilizei da emancipação da alma, ou seja, eu me reeduquei antes de dormir, conversando, pedindo ajuda aos amigos espirituais para me conduzir de determinada forma, que agora eu, Karina, espírito, sei que tenho determinadas atitudes aqui, enquanto estou com vocês, minhas emoções estão à flor da pele, meus sentimentos, eu vou dormir, o meu corpo descansa, mas eu, Karina, meus sentimentos, minha flor da pele, né, continua. Então, eu vou para onde depois? Sabe Deus, né? Então, como eu não tenho essa noção, esse controle, hoje eu tenho muito mais cuidado quando eu vou dormir. E eu vejo que por mais que a gente bata nesse ponto com as pessoas não acordam para a importância da emancipação, a importância do momento que a gente vai dormir, que é o momento que a gente tem de trabalhar a conciliação com os nossos desafetos. Quando eu vejo o aspecto da obsessão, quantos amigos, irmãos, inclusive nós, podemos estar dormindo e sendo perseguidos enquanto dormimos, trabalhando, mas se a gente não tem cuidado, é mais fácil ser perseguido do que estar trabalhando. Para a gente estar trabalhando, a gente tem que estar num grau de autoconhecimento de si, do que queremos, do nosso propósito, uma reforma íntima muito séria. Só que as pessoas estão distraídas de si. Então, é uma das coisas que eu chamo a atenção aqui, para que nós utilizemos esses momentos. Por mais que você diga assim, minha vida aqui eu não tenho inimigo, eu não sou inimiga de ninguém. Mas se está encarnado, não está em missão, porque senão seria um anjo. Né? Então, se está encarnado, está espiando. E por que está espiando? Então, alguma coisa no passado nós temos débitos. Se temos débitos, temos que ter humildade para trabalhar determinadas situações. E aí a emancipação é o momento de pedir para ter essas oportunidades. Agora que eu vou descansar o meu corpo, eu peço os mentores espirituais que me conduzam da melhor forma possível para trabalhar o perdão para com aqueles que eu estou em falta e eu não tenho consciência porque estou mergulhado na matéria. Então, podemos ter esse diálogo, é só querer. Então, foi uma das coisas que me chamou a atenção, os laços familiares, como eu disse no início, né? Eu tenho até visto, assim, eu fiz uma palestra essa semana e uma pessoa veio me perguntar se criança podia ter obsessão. Eu até esclareci, pode sim. Então, a dificuldade já é natural, às vezes, da incompreensão pela idade, né? O adulto, às vezes, não tem paciência com a criança. Mas e a criança que ainda está sendo obsediada? Eu me lembrei do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que o obsessor perseguiu foi o filho para atingir o pai. Então, ainda tem esse aspecto espiritual que não se presta atenção. São muitos detalhes ricos para a gente meditar a respeito das nossas relações com os encarnados e as nossas relações com os nossos desencarnados, com a nossa família espiritual. Posso passar a palavra. Nesse texto, duas coisas me chamaram a atenção.
Uma, Jorge já falou bastante sobre ela, que é em relação a Gotuso, quando ele... Ah, tem que ficar com isso, quando ele... quando ela diz que ele precisa retornar para trabalhar o que ele precisava de reajustar intimamente, que ele não podia... Eu vi, e quando a gente lê o livro inicialmente, você vê que ele vinha fazendo um trabalho muito bom, mas ele lá antes, ele dizia que ele ainda tinha essa... Era ciúme, né, do marido, da pessoa que casou com a ex-mulher dele, que ele não perdoava. Aí eu fui refletir assim, eu dizendo, mas meu Deus, será que lá no plano espiritual a gente ainda vai alguém ficar com ciúme de uma pessoa que casou com sua... Na minha cabeça, eu achava assim, que quando eu cheguei lá, eu não vou ficar me apegando a nada daqui, essas bobagens de um ter casado com um, ter casado com outro, eu achava que não era de tanta importância, e a gente vê que é, né? Porque ele, embora ele, com o objetivo de ajudar, como ajudou bastante lá, estava trabalhando, fazendo outras atividades, parte que eu tinha refletido, eu digo, é o apego. Na minha cabeça veio assim, o termo do apego. Por que é que ele ficou com raiva ou ficou aborrecido com o companheiro da mulher? Porque ele tinha apego, a gente tem apego demais às coisas materiais. Se não existisse o apego, a gente não levava isso. Eu até conversando com o Fátima, eu estava dizendo, Fátima, antigamente... Eu pensei assim, mas depois eu vi que meu pensamento não estava muito certo. Eu digo, antigamente existia muito isso desse apego à pessoa, porque não existia o casamento dizia que era eterno, coisa e tal. Hoje, como o casamento já não é mais tão eterno, ou que se casa 2, 3, 4, 10 vezes, já eu acho que o espírito que vai para lá já não vai com esse apego, já não se aborrece tanto, mas depois eu voltei atrás. Porque eu disse, e essas pessoas que matam o ex-companheiro da mulher, ainda hoje, né? Que a mulher convive com a pessoa separa, ele não aceita e mata a mulher. É nesse mesmo espírito que vai para lá, com essa mesma visão de ficar obsediando com essa mágoa, né? Sem reparar. Mais ou menos isso. Eu estou envergonhado de você estar me dando a palavra. Uma vez você participar aqui, mas eu vou fazer uso para comentar o seguinte. Em outras ocasiões, tinha feito reflexões sobre os processos que eu chamava de arranjo do mundo espiritual para as reencarnações. Esses arranjos, esses arranjos no bom sentido, que a espiritualidade usa para tentar nos reorganizar em nossos resgates. É o que se vê agora com o Gotuso. Comentava eu que era muito comum, embora a gente não soubesse, que muitas vezes pelas vias da reencarnação nós vamos encontrar inimigos beijando os pés de seus algozes e vice-versa. Quando uma criança recém-nascida está lá no berço de uma família, o avô, o pai, o irmão, a mãe, beijando os pés daquela criança. Quem é que nunca beijou o pé de um bebê? Quem é que nunca teve vontade de dar um beijo no pé do bebê? É a coisa mais gostosa do mundo. E você vê ali inimigos um beijando o pé do outro, né? Extraordinários esses arranjos que o mundo espiritual nos traz, é uma coisa linda isso.
os arranjos espirituais permitem essa possibilidade de intercâmbio, onde aqueles que estão mais adiantados têm nos auxiliado. Então, essa leitura de Gotuso, ela incrementa novamente isso, né? Essa questão que Virgínia levanta dos ciúmes, né? Porque na vida espiritual, o ideal é que tanto na vida espiritual quanto na erradicidade a gente tivesse os dois sentimentos de compreensão. Parece-nos que na vida encarnada fica mais difícil de ter essa percepção. E que no plano espiritual, como o Luiz já raciocinou, deveria ser mais fácil. Mas nem sempre, nem sempre. E aí nós temos o fenômeno do desdobramento, né? Nós vimos lá no livro Missionários a reencarnação de Sigismundo, e como foi bonito aquela relação mãe e filho, né? A mãe recebendo o filho lá, Sigismundo, todo aquele processo, muito lindo, né? Aqui nós temos uma outra amostra, que não deixa de ser bonito, perde sua beleza. Então é isso, eu poderia comentar mais, mas eu queria ficar só com esses pontos aí. E, Davi, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. E hoje teve problema técnico, deve ter atrapalhado vocês aqui. Eu fiquei até quietinho aqui para não atrapalhar. Obrigado, viu, gente? Segue em frente. Na semana passada, teve um detalhe aqui que o pessoal não comentou e eu gostaria de comentar, ainda dentro do capítulo. Essa Letícia é a mãe de Gotuso, não é isso? Não sei se vocês observaram, ele diz aqui que ela tinha 32 anos que desencarnou e que tem uma tela onde parece que os espíritos estão se comunicando através dessa tela. E parece que o nível de energia fica um pouco pesado e não se consegue fazer essa comunicação. E ela apela por uma sessão mediúnica, de espírito com espírito. Ela usa essa irmã Luciana. Interessante, né? Uma sessão mediúnica entre espíritos. Que é uma coisa que eu acho que a gente tem muito que debater aqui sobre isso, até de forma de aprendizado. Porque eu tenho muitas dúvidas, né? Os dois têm espírito e perispírito? Ou uma só que tem perispírito, essa Luciana que tem perispírito e espírito? Mas aí fica para depois, quando der a volta, alguém vai responder. Ele diz assim, a irmã Atela se ilumina novamente. E mais na frente ele chama, parece que essa tela, como um aparelho de bênçãos. Então eu entendi aí que eles deram prioridade ao sistema eletrônico ao invés da... Porque eu já tive a oportunidade de ler o seguinte, que muitas vezes o médium dificulta essa comunicação por comportamentos morais. E a espiritualidade às vezes usa porque não tem jeito, usa aquele médium mesmo, mas às vezes é um médium meio imperfeito. E aqui no grupo tinha um rapaz chamado Jorge Vieira, eu acho o nome dele, que estudava e tinha alguns artigos escritos sobre isso, a comunicação dos espíritos via equipamentos eletrônicos. Parece que já tem muita literatura sobre isso, né? Isso eu... Então, quando Lígia disse assim, eu pensei que quando eu ia chegar lá, eu não ia ter mais preocupação com o marido e tal, que o pessoal que está se casando com todo mundo, talvez agora já fica mais fácil de não se envolver com esse problema. Aí eu pergunto, chegar lá onde? Porque aí fica, né? Ninguém pergunta onde é que vai chegar lá. Chegar lá é o seguinte, eu tenho observado que nessa psicosfera da Terra, a coisa está se dando assim, um pouco melhor do que aqui, um pouco só melhor. Mas que ainda não é o ideal, né? Porque a humanidade daqui são 21 bilhões, tem 7 bilhões encarnados e 14 bilhões desencarnados. Mas quando a gente raciocina aqui, com a nossa visão materialista, a gente só pensa nos encarnados, 7 bilhões, né? E fica agindo como agem 7 bilhões.
se lembra que os 14 bilhões estão agindo aqui também junto com a gente. Isso aí passa um pouquinho despercebido. Então, aquela questão de dizer, Jesus não é senhor da violência e nunca impõe medidas drásticas. Jorge Elerhard, você é fã dele, eu estava assistindo um vídeo dele a semana passada, e ele usa tranquilo um jargão que os palestrantes espíritas usam muito. Eu digo, eu vou até usar, eu ia fazer uma palestra, a Terra está mais para uma prisão, um asilo e um hospital. Ele falou isso. E eu ia repetir, achei um negócio lindo. Aí depois eu estava pensando e fui conversar com algumas pessoas, o camarada me deu um toque nessa linha aqui, Jesus não é senhor da violência e nunca impõe medidas drásticas. Se fosse Jesus, talvez ele diria que aqui é um hospital. Aí para a gente fica difícil a gente dizer que aqui é um hospital, até porque fatos como aquele que nós fomos ontem lá visitar, um bairro aonde a gente entrou, porque foi na Kombi da prefeitura e estava lá o jargão da prefeitura, se fosse com o nosso carro, talvez a gente fosse recebido a bala. E ver uma família, uma menina, uma criança estuprada, que foi estuprada, deitada numa cama, com sequelas mentais, psicológicas, precisando de ajuda de um Estado, de Ministério Público, diz que ninguém se manifesta a respeito. A gente até arrecadando dinheiro aí para ajudar, que é um pingo d'água no oceano. Em cima do muro, siglas assim, tipo Bando do Maluco, não sei lá das quantas. Se impondo, quer dizer, o Estado não vai mais, a polícia. E hoje eu vi um vídeo que eu passei para algumas pessoas, que teve gente que disse que nem viu aí, que sentiu mal. A gente fica se reportando aos cristãos que foram comidos por leões, crucificados e etc. há 2000 anos, e não vê que hoje está acontecendo isso. Os caras cortando pescoço de gente na Nigéria, porque é cristão. Aí a gente fica dizendo, por que não tem uma ONU que cria restrições? Eu não queria nem ver o time da Nigéria mais jogando aqui no Brasil, porque eu gosto de ver o time da Nigéria jogando. Criar restrições. Ah, porque eu compro petróleo lá, como está acontecendo com a Síria, como está acontecendo. E também, por que não há intervenção num bairro daquele para impor a força? Aí eu disse assim, a gente tem que conviver com isso, né? Eu pensei, né? Eu não estou com ódio, mas estou com raiva. Eu acho que qualquer pessoa fica com raiva numa situação dessa. Eu falei com você, não foi que eu estava, desde ontem que eu não estava meio normal com essa situação assim. Porque às vezes a gente quer ser um super-homem e dizer, eu vou sair resolvendo tudo, vou pegar uma metralhadora, me fantasiar de Rambo, botar uma fita na cabeça e vou lá, né? Mas às vezes o que é violência contra a violência não tem resolvido. Então se nós estamos aqui vendo isso, é porque nós temos que passar por isso. Nós temos que fazer, aí, como alguém falou, a reforma íntima, que é difícil, e começar a trabalhar uma coisa que a gente não está conseguindo trabalhar, que é controlar a gente mesmo. Se você não está se controlando, como é que você vai controlar o bairro, o município, o país, né? Então, não espere ficar pronto para sair aí trabalhando. Eu já ouvi muito isso. Se eu fosse olhar para isso, eu não estava nem fazendo palestra. Porque eu mesmo fazendo palestra, de vez em quando minha mulher faz, você está pregando uma coisa e está fazendo aqui outra. Não desejará libertar-se para libertar o prisioneiro da ignorância? Pô, se eu for ficar esperando me libertar da ignorância para querer ajudar os outros, só na outra encarnação. Então, isso eu estou botando como uma contradição, entendeu como é? Porque às vezes você vê alguém falando isso e alguém falando aquilo. Agora, com que intenção ele falou? Ela falou, eu acredito que ela falou, não desejará libertar-se para libertar o prisioneiro da ignorância, mas não é com radicalismo, não. Eu acho que essa frase dela não invalida que a gente, mesmo sendo imperfeito, a gente sai aí também tentando ajudar os outros. Eu tenho a impressão que é por essa linha. Eu acho que é porque ele usava como desculpa não trabalhar em prol de si mesmo, porque estava ajudando o próximo. Tenho medo da minha velha habitação. Que velha habitação é essa? É o corpo dele? É o corpo, né? É o corpo?
É a Terra, né? Reencarnando. Eu fiquei... Mas ela diz assim, outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão, né? Porque a lei do progresso está aí, queira ou não queira, com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Então, nessa primeira etapa, eu estou observando que os vínculos, mesmo quando a gente desencarna, o vínculo é muito forte. Porque os vínculos carnais aqui é exatamente o que a gente já arrumou no plano espiritual, né? Não é isso? Eu tive vendo aquele capítulo 20, está dentro de Maria, e tem uma coisa interessante. Na cruz, Jesus diz assim, ele nem chama de mãe, né? Quando ela chora, ela faz assim, mulher, aí está seu filho com João, e com João ele diz, filho, aí está sua mãe. Como se fosse uma coisa meio grosseira, né? Mas o autor do livro, no final, diz que quando ela teve para desencarnar, Jesus fez questão de vir se apresentar para ela e dizer aqui, esse é o filho, Jesus, né? Dando esse exemplo. Então, a gente não tem que se desligar totalmente, chegar lá em cima e dizer, eu não lhe conheço com filho, nem... Porque é uma coisa natural nossa para o estágio da gente ainda. Talvez mais acima, como alguém citou aí, que foi até Paulo mesmo, lá de Portugal, que diz que sempre a gente tem um ente querido num plano mais superior, mas eu me lembro que quando ela desceu, ela disse assim, não me faça eu entrar na vibração da Terra. Entendeu? Ela já diz isso, né? Ela não quer se lembrar das coisas da Terra para não baixar o nível de vibração para ela. Mas isso não é então, uma questão talvez por uma questão mesmo, né? Porque ele diz aqui, ó, meu filho, não queria você abraçar-me e beijar? E a gente vai vivenciando as nossas experiências, né? Porque eu já tinha algum tempo dentro da doutrina espírita e cada caso vai nos chamando a atenção assim como flechas, sabe? Só que nós gostaríamos de falar, mas vai passando, aí um vai substituindo o outro e a gente fica às vezes na situação difícil para falar. Mas a nossa irmãzinha ali nos falava sobre o nosso sono, sobre os desdobramentos. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, na hora de dormir. É a hora em que o nosso espírito se liberta, quando ele é um espírito que já tem esclarecimento de se libertar desse corpo denso, pesado. Porque quando ele não tem, ele fica aqui em cima da gente mesmo e dorme e acabou. Então a gente tem que ter cuidado de se preparar para dormir, para acordar, abrir o olho, clamem por Deus, clamem por Jesus. Porque o momento requer as nossas orações. Porque se nós que estamos na casa espírita, seguindo a doutrina espírita, não tentarmos ajudar o nosso planeta, quem irá fazê-lo? A treva. Há necessidade que cada um dê o seu tantinho, mas dê um amor perfeito, um amor humilde, um amor amoroso, caloroso. Será que o ser humano só sabe odiar e falar um do outro, ser maledicente? Será que o ser humano só sabe andar falando palavras que não devem? Eu gostava muito de contar piadas. E quando foi um dia por mim mesmo, eu dei uma comunicação de Dr. Bezerra e disse, isso está errado. Não vou mais contar piada, sujar minha boca com o hábito da piada para depois receber um ente tão luminoso como o Dr. Bezerra de Menezes. E a partir daquele dia, meus irmãos, nunca mais contei piada. São os meus próprios exemplos que às vezes eu gosto de usar.
Resultado, hoje estou com a voz assim. Será que não foi consequência das piadas? Não foi consequência das piadas, minha voz ficando rouca. Eu me lembro, eu não me esqueço não. Pode ter sido consequência, sim. Então nós temos esses processos de reencarnações, eles são diversificados. Cada caso é um caso. São diferentes um do outro. Não tem um que seja um processo que seja igual. Desde que eu me conheço como espírita, a pior coisa que eu já vi na minha vida foi a reencarnação de Segismundo. Porque eu acho que dentro da filosofia espírita não tem algo igual. Eu acredito para quem estuda, a não ser que eu desconheça o processo assim de nascimento, né, de Segismundo. Então a gente tem outra coisa, nosso irmão falou naquele momento, que são tantos espíritos, para onde vão? O senhor lembra, meu irmão querido, que há muitas moradas na casa do Pai e que nós nem as conhecemos, porque ainda não temos capacidade de perceber. O nosso fluido ainda é tão denso que a gente não vê Marte, não vê água, não vê o que lá existe, mas que existe, existe. Agora é preciso que a gente realmente se trabalhe, se purifique, que é o mais difícil, que a gente vá essa lama, né, que são nossas vibrações. Eu estava vendo aquele garoto Dutra, ele disse que o sentimento do ódio, da raiva, da ira, da maledicência fede. Já pensou, meu irmão? A gente chega um do outro e sentir que a gente está fedendo, Ave Maria, vai ser dureza, não? Então a gente também tem que ter cuidado, muito cuidado. Porque o que eu vejo mais em mim também, que eu não sou, ninguém pensa que eu sou perfeita, que eu sou pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, ainda sei que eu preciso me melhorar muito, mas a gente precisa mudar o padrão vibratório da gente. Porque tudo se resume nisso, vibração, pensamento, ação. Enquanto a gente não mudar isso aqui, nada mais a gente muda. Tudo fica estacionário, como a água que apodrece. Então, quando eu cheguei que eu não veio mais, a visão não me permite, eu peguei o barco andando, mas eu já falo quando algumas coisas dentro daquilo que eu conheço. E para encerrar minha fala, eu queria algo que nos acontece aos espíritas. Eu digo porque aconteceu comigo. Entrando, saindo, eu dentro da casa espírita, e falo para mim assim, meu Deus, entrando, saindo, eu não vejo nada se modificar na minha vida, tudo a mesma coisa. E às vezes começava a me indagar sobre isso. Porque será, meu Deus, na vida de meus amigos, meus companheiros, eu vejo todas as coisas, e na minha vida é tudo a mesma coisa. Mas continuo trabalhando de domingo a domingo, indo para casa espírita. Não fico um dia em casa. E esta semana, quer dizer, eu operei um câncer de intestino em 2010. Quando eu ia no corredor do hospital, eu ouvi uma voz dizer assim, já cumpriste com o teu resgate em câncer de intestino. Aí eu fiquei toda animada, né? De graças a Deus. Aí saí dali. Eu falei, meu Deus, câncer de intestino não vou ter mais. Tanto que tem 4 anos, 2010 agora 17 anos, é para fazer um tal de colonoscopia, aí eu tive parada cardio respiratória, não faço com medo. E quando foi ontem, eu fui no médico. Fui fazer os ditos exames de ultrassonografia, parei e tal. Aí o médico examinou lá e tal. E aí, doutor, como é que foi? Tá tudo bem? Ah, dona, tá tudo bem, não tem caroço nenhum, não tem nada. Eu, viva aí!
Mas não, viu, Jesus? A gente até o médico se assustou. Então, meus irmãos, é isso o resultado. Já tive 3 cânceres, estou bem de saúde, nenhuma novidade, graças a Deus, não tenho que fazer o quê? Agradecer e continuar. Mas isso eu estou falando é para que sirva de exemplo para os companheiros que vem passando ano, chega ano e nada acontece, é que a gente não sabe, a gente não vê, não pensa. Mas que Jesus nos ilumine, meus irmãos, e que a gente possa ser uma lâmpada, um pirilampozinho a brilhar nesse espaço infinito. E que alguém note a nossa luzinha e vá se juntar a ela para que de uma luzinha se faça um clarão enorme. E que Deus esteja sempre presente em nossos corações. Amém. É muito importante esse tema de hoje, quando a gente estava discutindo, Lígia falando, eu também. Uma das coisas que eu não sabia era essa emancipação, uma pessoa tomar conta, mas lá no lado espiritual eu não conhecia esse fato, né? E assim, o que nos chama a atenção maior aqui somos nós, espíritas trabalhadores, a responsabilidade que é de cada um da reforma íntima. Porque eu vejo pessoas, outro dia mesmo eu encontrei uma colega de longas datas, e ela foi falar de uma amiga nossa em comum, que trabalha lá no Paulo Estevão, por sinal. E assim, essa pessoa com uma dificuldade grande, ela disse, e aí fulana falou, e se ela é espírita há mais de 20 anos, e trabalha lá no centro que você trabalha. Aí eu cheguei e disse, cada um com sua caminhada, mas assim, a gente dá uma desculpa por qualquer coisa, mas assim, a gente sabe que a responsabilidade da gente é muito grande, gente. Então, aqui está bem claro, não adianta você só estar trabalhando no material, fazendo uma campanha social, fazendo isso, fazendo aquilo, se na realidade você talvez esteja fazendo por obrigação de eu tenho que fazer, porque de nada disso vai adiantar. E hoje, na fala de Flávio, lá no Paulo Estevão, foi maravilhoso, foi conhece-te a ti mesmo. Gente, é esse tema daqui, só que para você se melhorar. E ele fala assim, que morre muita gente, não só espírita, mas pessoas ligadas a esses trabalhos, que chega lá do outro lado achando que e não fez nada do que precisava, porque ele fazia para os outros, mas para ele entrar aqui dentro dele e modificar os hábitos dele, fazer a mudança interna que ele precisar, que ele precisa realmente, que a gente precisa realmente. Não existia nada disso. Então, o que eu quero chamar mais atenção aqui é isso. Já que a gente está tendo essa oportunidade de estudo com um tema tão rico em detalhes como esse aqui, que a gente aproveite cada momento da nossa vida para se melhorar cada vez mais.